Olá, gente, tudo bem? Hoje é a nossa segunda aula com o tema. Os relacionamentos que nos afetam. Esta aula, ela é continuação também da primeira, que foi os obstáculos invisíveis que afetam a nossa vida, que está modelando o nosso comportamento, o nosso pensamento, o nosso sentimento. Quem não assistiu, o vídeo já está gravado, é só procurar aí, ó, os obstáculos invisíveis que afetam a nossa vida. Os relacionamentos que afetam a nossa vida, afetam a nossa mente, afetam as nossas emoções, positivamente ou negativamente, eles vão estar bem relacionados ao âmbito familiar, aos parceiros, né? Tanto os casados como também os próprios, né, namorados, amizades e também as nossas relações interpessoais no trabalho e em qualquer local onde existem as pessoas, vai existir relacionamento. Eles têm esse poder de afetar-nos positivamente e também negativamente. Vamos começar com o suporte positivo, né, João? Então, assim, como é que dentro de um relacionamento saudável seria atitudes que faz com que aquelas pessoas que estão ali, tanto pais com filhos, filhos com pais, marido e mulher, os namorados, no trabalho, não importa, em qualquer âmbito desses que a gente falou, é interessante que tenha construção de um relacionamento positivo. Por quê? Quando você tem esse relacionamento, ele faz com que você se sinta bem, vai melhorar, vai construir uma boa ideia, uma boa imagem de você mesmo, vai construir coisas positivas na sua mente, você vai se sentir valorizado também ou valorizada. Então, como é que é esse tipo de relacionamento? Então, nós vamos ter o suporte emocional é fundamental e causar esse senso de pertencimento. Como é isso, esse suporte? Na hora que a pessoa estiver necessitando de um suporte, se ela está triste, você querer saber por que está triste, por que ela está assim, ter essa conversa, isso é fundamental para construir esse relacionamento saudável. E também fazer com que aquela pessoa, se for filhos, né, sentir que ali é ele ter um senso de pertencimento, os pais construindo esse suporte emocional, esse pai vai ser, ou essa mãe, ou os cuidadores, vão ser de extrema relevância na construção psíquica daquela pessoa, no sentido de aquela criança vai saber aonde procurar ajuda, porque ela sabe que ela pertence ali. Isso é muito importante. Dentro de um relacionamento, também, quando um ou outro precisa de um apoio, de um suporte, o outro está ali para ajudar, em vez de rejeitar, em vez de criticar, não é, João? Sim. Porque imagine, eu vou pedir, eu estou aqui querendo querendo um apoio emocional de alguma coisa que eu estou passando. Aí eu vou procurar o João. Aí o João faz o quê? Me dá uma patada. Vai, João Henrique, me dá uma patada. Aí o João Henrique me dá uma patada. A partir do momento que ele me dá essa patada, o que eu vou sentir? O que você acha que eu vou sentir? Vou sentir o quê? É que ele não me respeita, Desamparo, vai me falta de, desvalorizar, vai... falta de parceria, Exatamente. Começa gerar, né? a gerar uma série de coisas assim emocionais, de sentimentos ruins. Então, da mesma sorte quando ele vier, né? Se ele estiver precisando de um suporte, um apoio, algo assim, algo que ele vai falar e eu desconsidero, não, sai daqui, isso é besteira, para com isso, não sei o quê. Então, isso também vai gerar nele, poxa vida, ela não me dá atenção ou não me dá o apoio necessário. Às vezes, gente, isso aqui a gente está falando agora entre casal, mas isso acontece com pais, com os filhos, em todos os relacionamentos. Vai nos afetar positivamente. Qual é a maneira de comportamento, a maneira que eu trato, a maneira que eu falo, que vai
afetar o outro de maneira positiva, que vai ser bom para aquele relacionamento. Como? Quando a pessoa oferece um suporte emocional, quando essa pessoa dá esse senso de pertencimento ao outro, quando ele faz com que o outro participe da sua vida. Da mesma forma, se for um casal, se porventura eu chego para o João e pergunto algo, eu estou confusa, estou em dúvida, ou então a gente quer mesmo um apoio emocional e na medida que ele me dá isso, isso me causa esse senso, né, de pertencimento, esse senso de valorização, esse senso de parceria. Da mesma sorte que se o João Henrique vier, Priscila, eu tive uma ideia assim, assado, será que é bom e tal? E na medida que eu dou essa escuta, eu paro para escutar, isso também dá esse senso. E isso faz o quê? Isso vincula a união, aumenta esse vínculo. Mostra uma consideração, mostra uma parceria, uma amizade, um amor. Exatamente. A atenção que um tem pelo outro. Exato. E são esses pequenos detalhes que vão construindo a relação. Às vezes, um grande resultado, ele pode ser gerado não apenas por grandes feitos, mas pequenos feitos no dia a dia, eles vão gerando grandes resultados. Olha que coisa interessante. Um avião que sai da Inglaterra, ou de Londres, com destino ao Rio de Janeiro, se ele alterar meio grau no seu curso, ao invés de chegar no Rio de Janeiro, ele vai lá para o Amazonas. Olha que coisa. Meio grau, é uma distância tão pequena, uma diferença mínima. Mas projetada a longo prazo, isso vai dar um grande resultado. Vai fazer uma grande diferença. Assim também são pequenos gestos que nós temos na nossa rotina diária, né? E o interessante é que esse tipo de suporte emocional, senso de pertencimento, não é só entre o casal, principalmente entre o casal que vai constituir a família, porque quando o casal tá de bem, tá de boa, tem uma sintonia boa, ele tem condição de constituir também uma família. Então, nessa relação pais e filhos, também é importante ter esse suporte emocional, a gente prestar atenção nesse outro aí, que precisa de atenção, precisa que a gente esteja dando limites, orientação. Tudo isso faz com que venha criar esse senso de pertencimento. E olha só como é interessante isso. Quando você cria esse senso de pertencimento, isso vincula os filhos aos pais. Eles se sentem bem com os pais, né? E aí não tem aquela ideia de que às vezes acontece, né? Quando um lar é desestruturado, o que acontece? A criança ou adolescente, ele fala assim, não, quando eu completar meus 18 anos, eu vou embora daqui, não quero mais saber, eu quero morar só, quero ir para longe, né? Então, assim, quando ele tem esse senso de pertencimento, ele tem esse senso de honra também, certo? Então, outra coisa que vai gerar um relacionamento positivo, né? A companhia, compreensão, encorajamento, né? Principalmente se eu sentir que ali eu não tô só, eu tenho alguém que tá junto comigo para vamos fazer um desafio, vamos conquistar isso, vamos fazer tal coisa, eu tô junto com você. Não, peraí, vamos avaliar, vamos fazer assim, vamos fazer tal. Então, quando isso acontece, a gente sente que nós temos uma companhia ali. A gente não se sente sozinho no mundo. Isso é muito importante. Você não se sentir sozinho no mundo. Porque desde que a gente já nasce dentro de um relacionamento. Ou seja, a gente já nasce precisando do outro. O bebezinho, quando ele nasce, ele é totalmente dependente de quem? Dos pais ou dos cuidadores para cuidar daquele ser. Então, praticamente na espécie, né? A gente é o ser que mais precisamos um do outro, né? Assim que nasce. Você vê, às vezes, um animalzinho, quando nasce, ele já sabe andar lá, todo meio feio, mas já sabe andar, ele já sabe se lamber para poder ir se limpando. A gente não, quando nasce... Tem seus meios de uns banhos diferenciados.
A gente precisa que um outro limpe, um outro venha nos pegar para dar alimentação. Tá entendendo? Então, assim, desde que a gente nasce, a gente necessita dessa companhia, dessa parceria, dessa relação. Então, é por isso que é tão importante isso. Em vez de você amedrontar a pessoa, a criança, ou qualquer relacionamento que você esteja, você encorajar. Se aquilo é bom, aquilo é interessante, aquilo é viável fazer, vamos lá, vamos encorajar. Principalmente nos filhos, né? Vamos encorajá-los a eles conquistarem os objetivos deles. Então, isso é super importante. Sim. Compartilhar também valores, né? Compartilhar valores, respeito e afeto. O que é... Na medida que eu compartilho o valor, se eu estou falando, se o meu valor é ter respeito, honestidade, então eu vou compartilhar isso tanto com o meu cônjuge, tanto com meus filhos, tanto com as pessoas lá fora, os meus relacionamentos no trabalho, os meus relacionamentos em qualquer âmbito social, eles vão ser norteados por esses valores que eu tenho, né? Então, se um valor meu é respeitar o próximo, então eu vou passar isso para onde eu estiver, para os meus filhos, o meu cônjuge. Da mesma forma que eu vou passar isso com afetividade, com afeto, com carinho, com amor. Porque na medida que eu estiver aqui passando um valor, um respeito, e se eu falar de maneira rude, isso também não vai funcionar. Exemplo, na medida que eu vou ensinar uma criança, e essa criança, ela não tá muito afim, porque normalmente criança é muito, né, tem as suas inquietações, gosta de brincar, pular e tal. Na medida que eu vou ensinar essa criança que estudar é bom, que estudar vai nos levar a patamares intelectuais mais elevados, na medida que eu tô falando isso, mas se eu falar de maneira abrupta, né? Ríspida, tem que estudar, porque você não vai conquistar nada na vida e tarará. Esse tipo de contexto, quando eu falo isso, a criança é totalmente incoerente. O que a criança vai entender? Estudar dessa forma aí, ela gravou o quê? Ela gravou a emoção. A emoção que ela sofreu foi ruim. Se a emoção foi ruim, ela grava isso. Ou seja, toda vez que ela for estudar, a emoção vai vir à tona de ruim. Ou seja, ela não vai querer estudar porque foi gravado de maneira abrupta, rude. Às vezes tem pessoas até que vão ensinar alguma coisa, ensina às vezes com pancada ou com palavrões, né? Com violência. E tudo isso aí faz com que a pessoa grave aquele impacto emocional. Quando ela grava aquele impacto emocional, ela não vai dizer, estudar é bom, né, mãe? Ou estudar é bom, né? Não, ela vai gravar o quanto que ela ficou passando mal, o quanto que ela achou ruim, o medo que aquilo provocou. Então, isso aí é que vai gravar. Então, a maneira como você vai falar esse comportamento seu com qualquer pessoa, principalmente com os seus filhos, vai influenciar positivamente ou negativamente. Então, olha a diferença. Se você pega seu filho, né? Vamos aqui sentar. Eu pego um livro e vamos ler. Vamos ler a história, assim, a história assado. Vamos ler como isso aqui é importante. Parabéns, leia aí para mim. Você estudou, agora tu vai explicar para mim. Então, no momento que você está conversando dessa maneira, você está interagindo, ele está adquirindo ali, ó, autoconfiança, porque ele já está passando o conteúdo para você. Então, assim, é totalmente diferente você falar dessa maneira, de forma guiando, educando de maneira mais amorosa, do que você falar desta maneira de pancada, você é isso, você não vai construir nada na vida, você vai ser tal coisa e tal. Isso aí, ele vai gravar essa parte ruim, certo? Então, muita atenção nisso aí. Da mesma forma, quando eu vou até adiantar, mas mais para frente, o conteúdo continua aí conosco, porque o conteúdo tá muito bacana, muito interessante, certo? Então já deixa aí o comentário de vocês, já deixa o like, se vocês estão gostando, compartilha, ok? Para poder a gente fazer crescer esse canal, né, João? Sim.
E aí, outra coisa super importante é nesse compartilhamento de valores também, né? Que é os valores cristãos que você tem, os valores de respeito ao próximo, os valores da espiritualidade, se você tem Deus no coração, você vai passar isso. Só que a maneira, como é que eu vou afetar positivamente falando do dessa questão Deus, a questão da espiritualidade. Primeiro tem que refletir em mim. O meu comportamento tem que refletir esse ser cristão. Mostrar o exemplo, né? Exatamente. Até porque as crianças, os jovens, eles aprendem muito mais pelo nosso exemplo. Não é pelo que a gente fala. Se a gente. Agora, as nossas palavras têm um poder inacreditável também de abalar, de construir, de destruir. Nossas palavras também têm. Só que quando criança, elas aprendem muito pelo que ela vê o pai e a mãe fazendo, ou os cuidadores fazendo. Então, se você vai ensinar um valor cristão sobre ir à igreja, né, buscar a Deus, aí se você falar com amor, de forma afetuosa, isso vai ser maravilhoso para a construção psicológica dele. Então, da mesma forma, o contrário, se a pessoa vai falar de Deus, vai falar da espiritualidade, e ela fala de maneira abrupta, com pancada, menino, vai para a igreja, senão tu vai para o inferno, vai buscar a Deus, senão tu vai para o inferno, ai, que você é um demônio, você é não sei o quê, você tá cheio de espírito, ou coisas desse tipo. Às vezes, essas agressões verbais, né, às vezes até física, que às vezes até bate, esse tipo de atitude, olha só o que você está gravando. Você não está gravando que Deus é bom. Você está gravando na pessoa a emoção que você está provocando naquele ser. Então, você está dizendo, Deus é bom, vai, senão tu vai para o inferno. Aí, o que vai estar gerando? Como é que ele é bom e eu tô sofrendo esse dano? Né? Como é que ele é bom e eu tô sofrendo desse jeito? Como é que ele é bom? Tu tá dizendo que ele é bom e o seu comportamento tá sendo totalmente agressivo assim, então comigo. Você tá servindo a ele e tá se tornando. E você tá desse jeito. Entendeu? Então, às vezes acontece muito de jovens que não querem seguir o caminho espiritual ou religioso que os pais estão seguindo, porque quando eles veem o modelo, o padrão de comportamento dos pais, eles acham totalmente incoerente aquele comportamento. É muito desagradável, é muito doloroso, muito duro conviver naquele, e ver e participar e viver junto naquele ambiente, naquele relacionamento. E quando essa família, esses pais, eles falam de Deus e vivem em função, por exemplo, da igreja, da religião e tal. E quando eles querem colocar os filhos nessa religião, e eles colocam essa religião como sendo a verdade e o caminho, e eles apresentam esse tipo de comportamento, na cabeça do filho, a religião e aquele comportamento é a mesma coisa. Então ele falou assim, não, seguir esse caminho, essa religião para ser desse jeito aí, então acaba se tornando uma coisa desinteressante para ele, o que acaba afastando. Muitos não querem seguir o mesmo caminho, porque quando vê o modelo do pai, dos pais, que é muito doloroso, muito dolorido, acham totalmente sem sentido aquilo ali. Incoerente, né? Incoerente. Então, o evangelho, na verdade, é uma coisa boa. A espiritualidade é uma coisa, é um transbordar de paz, de alegria, de sentido de vida, de ânimo. E quando não há isso, quando há dores, só dores e sofrimentos e guerras e problemas e falta de paz e falta de alegria, só problemas. Às vezes até na relação conjugal, muita questão, muito problema na relação conjugal. Então, e aí fica desinteressante. Exato. Então, assim, como afetar positivamente, né? Compartilhar valores e você ser esse valor que você está compartilhando, né? Você dizer que se Deus ele é bom, você tem que demonstrar seus atos de bondade.
Se você está falando que Deus é bom, que Deus é amor, então você também tem que representar esses atos de amor, esses atos de bondade, né? De respeito, de afeto, né? Tem pessoas que falam que não sabe dar carinho, mas você não precisa dar carinho, aquele carinho de toque, não sabe. Ah, eu não aprendi assim, então não vou fazer. Mas você pode ter palavras mais afáveis, né? Mais menos duras. Você pode modelar de uma outra forma, com cuidado, com vários tipos, né? Com cuidado, com a forma de você falar, com a forma de você se comportar diante deles, a forma que você vai conversar com Construção, eles, orientação, construir. Exatamente, você dar conselhos, apoio. oferecer orientação, conselho, você ser para aquele outro ser uma fonte de inspiração. Agora imagine esse comportamento que o João Henrique acabou de falar, se aquele outro, o filho, vai olhar para eles e vai dizer: não, não vou atrás de conversar com ele, não, que ele não sabe de nada, ele só faz gritar. Entendeu? Então, assim, na medida que eu ofereço orientação e eu sou aquela pessoa que eu estou demonstrando, nós temos que ser aquilo que a gente fala, aquela história, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, isso é inadmissível, não é para ser assim. Você tem que falar e tem que ser, certo? Eu posso não ser a perfeição, mas eu estou trabalhando diariamente para eu ser, para eu ser o mais próximo possível daquilo que eu falo, do que se prega, que nós pregamos. Então, compartilhar todos esses interesses, né? Se for com os filhos, se for com o cônjuge, se for com os amigos, você deixar claro isso é super importante para ter esses relacionamentos de forma positiva, né? Construir tanto a mente como as emoções, construir coisas positivas, né? Nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, ok? E aí, nós acabamos mesclando um pouco, né? Falando dos relacionamentos negativos, também ali na hora que estava falando dos positivos. Mas agora a gente vai dizer exatamente, especificando para deixar assim claro como um cristal, o que são esses comportamentos negativos que as pessoas têm e que vai afetar o outro também de forma negativa. Quais são? Comportamentos violentos, que seja física, que seja verbal, né? Causando medo, insegurança. Então, esse tipo, tanto os pais causando isso com os filhos, como o cônjuge, com os cônjuges, né? Como às vezes até também tem amizades que acontece isso, né? Que às vezes há uma certa manipulação também. Então entra também nessa questão do controle excessivo, o outro, né? Tá sempre querendo controlar aquela pessoa constantemente, e isso causa naquela parceria, né? Ou esposo, marido, mulher, ou namorado, ou amizade, ou também nos filhos, esse excesso de controle faz com que aconteça o quê? Um sentimento de sufocamento, né? Esse sufocamento, de desvalorização, que você não pode fazer nada, que você não pode opinar, que você não pode falar. E esse sufoco vai crescendo dentro do outro ao ponto de o outro não aguentar mais. E um enfraquecimento, falta de iniciativa, de força, de confiança. Até porque nós acreditamos o quê? Que na formação desse vínculo, para fazer esse vínculo, no momento que tem que ter esse amor, esse respeito, no momento que você não tem, ele vai se quebrando e vai se distanciando. Quanto mais você quiser controlar, quanto mais você falta com apoio, quanto mais você rejeita o outro, porque o outro vai se sentir, ou seja, de tanto você bater, de tanto você falar, de tanto você controlar, e você só critica, só fala mal, o outro vai se sentindo o quê? Ai, rejeitado, solidão. Poxa, eu não posso compartilhar nada com ele, eu não posso falar nada para ele que ele vai gritar comigo, não posso falar nada com ele que ele vai me julgar, né? Então, esse tipo de comportamento é super negativo.
E nós temos que prestar atenção, porque é muito fácil a gente ser tomado por essa ira, né? E quando a gente é tomado por essa ira, a gente um afetou o calo do outro, né? Então vem aquela emoção igual um vulcão em erupção e às vezes a pessoa começa a colocar aquela ira para fora. E isso é muito prejudicial. Nós temos que ter essa vigilância, né? Uhum. Trabalhar essas emoções dentro da gente. Olha só, uma outra forma de relacionamento que afeta ou o parceiro, ou a família, exerce um poder excessivo sobre o outro. Uhum. Não deixa o outro tomar decisão, né? Calar a sua boca que você não sabe de nada. Quem manda aqui sou eu, né? Né? O que é que você acha disso, João? Uhum. É horrível, né? Isso é É um, horrível. Por quê? Porque é eu. um desvalor, é uma falta de respeito. E Exato, uma relação dessa não é adoecedora. Por que que exatamente. um sabe tanto que não pode ouvir o outro? Né? Eu acredito que não seja, não tem sentido isso aí. Porque a relação nós somos complementares. É um completando o outro, é um ajudando o outro. A Bíblia tem passagens que ela fala que o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Na outra passagem fala, melhor ser dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. Então, Exato. não existe aquela pessoa que é o dono da verdade, e na verdade nós não somos o dono da verdade, né? Uhum. E muitas das vezes você pensa que está correto e você não está correto. E alguém que está É, do teu lado ali, ele pode ter uma percepção que você não teve, e se você ouvir aquela pessoa, pode ser que você se livre de um problema ou enxergue um caminho melhor, uma solução melhor. Mas quando você se fecha e acha que você é o detentor da verdade e que só você sabe, muitas das vezes isso aí você vai ter prejuízos por não ouvir alguém que estava te mostrando que o caminho não era aquele. exato. Então, o ouvir. É. Então, da mesma forma, essa manipulação emocional para controlar também o outro, para explorar o outro e causar confusão no outro, causar essa perda de autoconfiança, tem muita gente que faz isso nos relacionamentos. Então, de novo, Uhum. eu vou falar, qualquer tipo de relacionamento, conjugal, familiar, principalmente as famílias, né? É manipulação do outro ser controlado, o outro tem que estar debaixo dos meus pés. Então, isso aí é totalmente agressivo psiquicamente para o outro, né? Uhum. E É agravante, é adoecedor, né? adoecedor. Então, muitas pessoas acabam adoecendo, tendo doenças, né, ansiedade, Uhum. depressão, por conta desse tipo de relacionamento, É, certo? um já tem um adoecimento e acaba adoecendo o outro também. Exato. Então, a base da relação, ela deve ser o amor. O amor, o respeito. Você precisa ter alegria em fazer o outro feliz e dar a ele o devido valor. Não Uhum. precisa ter domínios ou aquele jogo de egos de quem manda, de quem. Não existe isso dentro de uma relação. Não existe o manda-chuva, né? O general, O mandão, o né? mandão. Existe uma relação saudável de cumplicidade, onde os dois se complementam e É, caminham os dois juntos em busca de realizações, dos objetivos e de um crescimento em todas as áreas da vida, seja espiritual, porque uma relação, por exemplo, conjugal, ou mesmo entre pai e filhos, que ela é saudável, ela vai gerar um desenvolvimento também na vida espiritual. Ela vai fazer bem para a vida espiritual. desenvolvimento integral, né? Exatamente. E aí, quando você vai para as outras áreas também, para a saúde física, para a saúde emocional, para uma relação sustentável, para a construção de um lar, de um ambiente que tenha justiça, que tenha paz, que seja aquele ambiente harmonioso. Tudo isso aí precisa desse respeito mútuo de um para com o outro e a busca de um querendo ver o bem do outro.
É, Não um querendo ver o mal do outro, ou um querendo ser maior do que o outro. Não, essa daí não vai, ela não vai é, prosperar. Ela vai prosperar quando um quer ver o bem do outro. O reino dividido, Jesus Cristo falou, não, todo reino dividido não subsistirá. Mas em outra passagem, tem também bíblica, que fala, aonde há a união, existe a bênção e a vida para sempre. é isso aí. Então, assim, quando há esse tipo de maus tratos emocionais, né, físicos, às vezes até mesmo sexuais, resultando em traumas psicológicos, isso em toda a relação familiar ou relação de conjugal, qualquer tipo de relação, trabalho interpessoal, então vai afetar. Então, quando você tem essa dependência emocional excessiva, falta de equilíbrio, onde uma pessoa se sacrifica sempre pela outra. Não acontece, às vezes, dependência emocional, quando um só se sacrifica, faz tudo pelo outro e o outro se mantém ainda o bonzão que não faz nada. Quem quiser ficar comigo, que se quebre todinha. Então, se você está dentro de uma relação assim, isso é super prejudicial, de uma Uhum, forma geral. É uhum, psicológica, é física, porque você vai adquirir doença por conta desse uhum, adoecimento psicológico. uhum, sem Espiritualmente dúvida. também, porque você se desconecta de tudo. Você vai ficar só vamos falar assim, né, remoendo aquele sentimento ruim, você vai começar a desejar não existir mais, que a vida não presta, que nada presta, e você vai querer se desfazer daquele relacionamento. Então, tudo isso que a gente está falando é para vocês avaliarem aí como é que está sendo os vossos relacionamentos, né? Tanto na família, principalmente família, Ela é a né? base. E cônjuges, principalmente essas aqui são as principais, tá? Então, outra tipo de relacionamento que afeta críticas, a pessoa nunca elogia, pais que nunca elogiam os filhos, não reconhecem a sua ação positiva. Ah, eu tirei um 7. Ah, mas não foi um 10. Você pode tirar 10. Você é melhor do que isso, tarará. Por que que não reconhece o esforço que ele tirou pelo 7? Tá entendendo? Essa é a exigência. Você tem que estudar mais, você tem a cobrança, muita cobrança. Isso aí afeta a autoestima da criança, o senso de eu sou capaz, entendeu? Quando você sempre só critica, nunca reconhece o que a criança faz, dá esse senso de incapacidade. Uhum, É por isso que tem muitos adultos hoje que eles se sentem incapazes, né? Eles não têm autoconfiança. São pessoas que procrastinam muito. São pessoas que querem até alcançar alguma coisa, mas se veem tão incapazes que não dão um passo, certo? Então, tem outras pessoas, e isso também serve para o relacionamento também, né? Porque tem muita gente que o casal, a mulher às vezes se produz, faz coisas para o homem, faz uma comidinha boa para ele, alguma coisa, aí o cara nunca elogia. Do mesmo jeito ele, a mulher faz fora ou dentro, mas qualquer tipo de atitude que a mulher faça, o cara não elogia. Qualquer tipo de atitude que o homem faça, a mulher não elogia. Nunca tá bom. Ah, mas isso aqui não ficou legal. Ah, isso aqui tá ruim. Ah, isso aqui. Então, esse tipo também de crítica e não saber reconhecer o outro vai gerando no outro também uma insatisfação. Olha só a importância, gente, gritante de ter um bom relacionamento, né? De ter um bom relacionamento. Por quê? Porque tudo vai ser relacionamento, né? A base familiar é relacionamento, você vai construir uma sociedade, tem que ter relacionamento, certo? O trabalho, trabalho tem que ter relacionamento. Em todos os cantos a gente vai se relacionar com o outro. tudo tem Então, relacionamento. exatamente. Então, a importância da gente se trabalhar para poder a gente construir esses relacionamentos saudáveis, né? Então, tem pessoas que querem dominar o outro, não deixa o outro ter sua própria opinião, ela quer dominar, ela não tem cuidados básicos, não dá aquela atenção. Então, tudo isso aí vai gerando a sensação de abandono e desamparo, né?
Às vezes a necessidade básica, né? Necessidade básica é o quê? É um pingo de atenção. Olá, eu tô aqui. Quando essa necessidade básica emocional é a necessidade básica do cuidado também, né? Eu tô aqui com você, a pessoa se sente segura, se sente que pode confiar, que tá mais, tem um suporte ali, certo? E às vezes também a falta de cuidado mesmo básico no sentido de alimentação, né? Às vezes tem pais que saem, não trata bem os filhos, deixa os filhos aquém, deixa eles se virarem por eles mesmos, ainda pequenininhos, e aí eles sofrem aquele dano. Então, tudo isso aí vai gerar uma crença negativa e vai gerar um adulto adoecido, emocionalmente, mentalmente, psiquicamente como um todo, né? Então, assim, nós vamos falar agora da base. Qual é a base, né? É a família. E vamos aprofundar mais ainda. Pai, mãe ou os cuidadores. Por que eu coloquei cuidadores? Porque às vezes não são os pais que estão criando as crianças, né? Às vezes perdem-se os pais, né? Às vezes, exatamente, avô, avó, tios, tias. Então, quem tiver dando esse cuidado, formando, né, essa base, ela vai ter um poder de influência enorme, né? Muito grande. Então, para começar a falar dessa base, aí nós vamos ter que entrar um pouquinho na palavra de Deus, não é, João? Onde a gente se norteia muito. Vamos lá. Então, gente, que base é essa que nós vamos falar agora? Nós vamos falar sobre a base familiar. E a Bíblia, ela nos dá muitos direcionamentos com respeito a essa questão familiar, questão da relação conjugal e da criação dos filhos, da relação pais e filhos. Então, uma passagem memorável nas Escrituras é lá em Efésios, no capítulo 6, versos 1 a 4, onde ele fala: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então, isso mostra a importância da obediência aos pais. E aqui já fala uma promessa. Ele fala que uma promessa geral para que te vá bem, para que você vá bem em todas as áreas da sua vida. Então, quando você honra o teu pai, e o que é esta honra? Esta honra é você dar a ele o devido respeito, é você ouvi-lo, é você, em alguma situação, por mais que seja conflituosa, mas você não vai rebater e você não vai desrespeitar teu pai e a tua mãe. Mas você vai ouvi-los, você vai honrá-los, porque eles são autoridades. Por que eles são autoridades? Porque eles vieram primeiro. E nós estamos vivos, temos vida graças ao pai e à mãe. Então existe uma hierarquia, existe uma ordem de posicionamento. Ele veio antes, ele é o pai, ela é a mãe. Então se faz necessário que haja esta honra. Não devemos tratar o pai e a mãe como sendo do nosso mesmo nível de hierarquia. Não, eles são líderes, eles estão acima na hierarquia espiritual. Então nós devemos dar-lhe esse respeito, dar-lhe essa submissão a eles. Isso é justo. E o interessante é que quando você fala sobre honrar pai e mãe, né? Que o que é que seria honrar pai e mãe, né, João? É esse respeito. E por que que é tão importante frisar essa honra, né? Porque foi determinado para esse ser um papel fundamental, né? Ou seja, antes de você nascer, qualquer ser humano nascer, foi dado duas pessoinhas, que foi o pai e a mãe, né? É um papel fundamental de que, através dessa união dessas duas pessoas, é que você nasceu. Então, sobre a cabeça dessas duas pessoas aqui, pai e mãe, foi dado o papel de quê? De você criar um novo ser,
Olha só a semelhança até, né? Uma semelhança muito com o divino, que o divino Deus, ele criou o ser humano. E ele deu esse poder de dois seres humanos criar um outro ser humano. Então ele deixou um poder sobre essas duas pessoas para criar, para ensinar esse novo ser, para que ele seja também depois da continuidade, né? Haver uma multiplicação desse ser, né? Dessa integridade, né? Só que aí acontece muitos casos também que essas pessoas aqui, elas estão em níveis desestruturados. E aí acaba que quando está nesse nível desestruturado, entra naquilo que a gente acabou de falar. Então, se você, né, se quem está assistindo tiver nesse nível, então a partir de agora você começa a se organizar para que você mude, né? E você venha para aquilo que Deus estabeleceu como um papel fundamental e norteador para guiar e ensinar os seus filhos. E esse respeito que os filhos devem aos pais é em palavras e em ações também. Tanto no sentido de não estar discutindo. Tem filhos que xingam os pais, tem filhos que maltratam os pais, detratam os pais, tratam os pais com desrespeito, com falta de dignidade. Isso é uma coisa muito, muito dolorosa para os pais. Isso é muito prejudicial para a vida daquela pessoa que está maltratando, que está detratando. Mas quando você honra e você respeita, você está enquadrado nesse primeiro mandamento, para que te vá bem, você vai bem sobre a terra. Ainda tem o outro, para que vivas muito, para que tenha longa vida sobre a terra. Lógico que tudo, gente, vai de acordo com a condição também de cada um. Às vezes você tem uma condição de ajudar mais, de se doar mais, e você vai na tua condição. Mas se a tua condição é menos, mas dentro daquela condição que você tem, você faz. Né? E nesse caso, a gente abre aí também uma outra situação, que é o quê? Que na medida que você honra, há uma duplicidade aí, né, irmão? Sim. Olha aí onde vai haver essa duplicidade, porque às vezes vai aparecer, mas por que que meu filho é tão rebelde, meu filho é assim, meu filho é assado? Então, fica aí, porque você vai saber por que que você está passando por uma situação que os filhos podem estar rebeldes, os filhos podem estar, de alguma maneira, lhe tratando de forma ruim, certo? Então fica aí, porque a gente está aqui conversando, dando essa aula, justamente para que haja esse conserto, né? Para que haja esse conserto de relacionamento, para que cresçam. Concluindo essa primeira parte, uma outra coisa importante, nas doenças, dá a devida atenção, leva no médico, leva para fazer exame, tem esse cuidado, essa atenção no medicamento, em estar tendo essa situação. Na velhice, na medida do que for possível, ajudar também, até financeiramente, se for possível. E às vezes tem situações da vida que você não está financeiramente em condições, mas se for possível, até financeiramente ajudar também. Mas o importante é que haja esse sentimento voluntário, esse prazer, esse desejo de ajudar e amparar, não desamparar. Tá certo? A parte é, e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, ou a ira vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Isso aí diz respeito também a como os pais devem tratar os filhos. Tratar com respeito, tratar com dignidade, não provocar a ira aos filhos. Às vezes acontece de pessoas criticarem demais, julgarem demais, não tem uma palavra de ânimo, de estímulo, de reconhecimento, mas sempre é crítica, crítica, crítica. Como a Pri deu um exemplo agora há pouco, às vezes os pais, o menino tirou uma nota 7, uma nota 8, e chega alegre ali para mostrar, mas o pai, por que não foi um 10? Era para ser um 10. Então, quer dizer, ao invés de ter uma palavra, um reconhecimento, não. São sempre feedbacks muito negativos, de criticar e de menosprezar. Isso aí vai afetar muito a autoestima deste filho. Isso, e vai interferir e vai gerar uma diferença lá, uma consequência lá na frente, na fase da adolescência, na fase adulta. Essa marca ela vai
fazer diferença na vida desta pessoa. O interessante, João Henrique, é porque quando você lê esse versículo, né, que você tanto coloca os filhos, né, para obedecer, Sim. mas também há uma outra responsabilidade, né? Como essa passagem, ela aborda dois pontos fundamentais, que é a obrigação dos filhos a honrar os seus pais, como também a responsabilidade dos pais de criar os seus filhos sem provocar ira, né? Você vai ter que criar eles sem provocar ira. Não abandonar, não desamparar, né, irmão? Exatamente. Então, fica aqui que você vai entender o que é isso. Já já você vai entender o que é provocar a ira também. E essa passagem, ela dá essa dupla instrução de estabelecer esse relacionamento com respeito mútuo. Também não é porque eu sou o pai, eu sou a mãe, então eu mando e desmando, eu bato, eu xingo, eu faço o que eu quiser e você tem que me obedecer. Não é assim. Por quê? Porque da mesma sorte que a Bíblia nos ensina a honrar o pai e a mãe, ensina também para os pais para não provocar essa ira, certo? E aí, em outra passagem também está falando, né, João Henrique, sobre a questão de ensinar a criança o caminho. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. A importância e responsabilidade dos pais em ensinar, em instruir e, sobretudo, em dar o exemplo. Os filhos, eles não são bons de audição, mas eles são bons de visão. Então, eles aprendem muito pelo exemplo. É a melhor maneira. Quando você cria o filho, você ensina, você instrui, mostra o caminho, daí ele, em posse desse conhecimento, dessa educação, dessa instrução, agora ele vai poder agir de acordo com aquela instrução. Mas se faz necessário que haja essa instrução. Mas não devemos cobrar os filhos antes por aquilo que nós não ensinamos a ele. Eu achei interessante, tem uma passagem lá de Jonas, quando Jonas estava muito choroso, reclamando com Deus, porque uma boboreira que tinha nascido da noite para o dia e feito sombra para ele, naquele sol do deserto, e da noite para o dia seguinte, aquela boboreira, nasceu um bichinho nela lá e matou a boboreira, e ali ele ficou muito chateado com aquilo. E Deus fez aquilo para fazer uma analogia, para fazer uma alusão ao que tinha acontecido, porque ele estava chateado, porque o povo de Nínive, para quem ele tinha pregado, tinha se arrependido. Então o povo já não ia mais sofrer um dano que iriam sofrer, porque houve um arrependimento. E Deus falou uma frase muito bonita, que deixa-nos um exemplo maravilhoso. Ele falou do Jonas: você está com dó desta boboreira que nasceu ontem e morreu hoje? E eu não iria ter piedade, misericórdia daquele povo simples, rude, que não sabe discernir a diferença que há entre a mão esquerda e a direita? Então, quer dizer, mostra a justiça de Deus. Que ele foi piedoso com o povo, porque o povo não tinha conhecimento, né? entendimento, era rude de conhecimento. Então, também não se deve cobrar por uma coisa que não foi ensinado, não houve um ensino. Então, não pode ser cobrado se não houve um ensino. A partir do momento que há o ensino, aí sim você pode fazer a cobrança porque já foi ensinado. E daí a importância de instruir. E quando você cria o filho neste ambiente que há instrução, orientação, a atenção a ele, você vai criar um adulto saudável, que tem autoestima, que tem autoconfiança, que tem uma vida espiritual equilibrada também. Esta construção, essa educação a este ser vai levá-lo a uma vida futura de mais equilíbrio. E o interessante aí, João, também é que quando ele fala ensina a criança o caminho que deve andar, e até quando for velho não se desviará dele, é porque nesse momento aí, por que ele não vai se desviar? Porque você está formando uma crença que vai ficar aqui dentro como uma verdade.
Então, se você ensinar de maneira positiva, como a gente já falou, então você está criando uma crença aqui de positiva, uma Sim, crença sem dúvida. honesta, justa, uma crença que ele vai levar para a vida inteira. Não, isso aqui é um modelo. Meu pai e minha mãe é um modelo de honestidade, um modelo de justiça, um modelo de responsabilidade. Então, isso aqui ele leva para a vida inteira. Por quê? Porque formou uma crença na cabecinha dele. Então, ele vai levar para a vida inteira. Só que esse caminho que ele deve ensinar a criança o caminho não quer dizer só, digamos, o caminho da igreja. Menino, vai para a igreja. Né? Como antigamente a gente ouvia quando a gente era criança, né? Mas é muito mais. Olha só o que vai abarcar, né? Essa instrução, ela vai colocar valores, né? Quais são os valores? Princípios. A justiça, a paz, a verdade, a honestidade, o amor, o perdão, Exatamente. servir ao próximo. Amar o próximo, não é? E também esse caminho, essa instrução, ela também vai vir para a nossa vida prática, como o que é o trabalho, saber trabalhar, saber ajudar em casa, saber administrar dinheiro, porque tem muitas famílias que não sabem administrar o dinheiro, passa essa informação também para os filhos sem saber administrar, aí vai gerando uma série de pessoas endividadas, e vai formando a crença aqui dentro dessa questão de dívidas, né? Desenvolve um padrão. Um padrão de dívidas. E também os relacionamentos saudáveis, porque na medida que você está ali ensinando e educando seu filho de uma maneira saudável, como a gente falou lá no início, ele vai aquilo ali vai ficar na mente dele e ele vai aplicar isso na vida inteira. Quando ele for ter os filhos deles, eles vão aplicar aquilo que ele aprendeu. Entendeu? A forma que você ensinou é a forma que eles vão aplicar. Por quê? Porque gravou aqui dentro. Então, por que às vezes acontece, né? Hoje, às vezes, o adulto vai ensinar de maneira rude, briga, xinga, bate. Porque quando você vai ver, ele aprendeu desta maneira. E aí ele vai ensinar para o filho de hoje da mesma forma. Então, o que é que você tem que entender hoje, né? Que por mais que você tenha aprendido essa maneira, só que essa maneira tá errada, tá ruim. Por que que tá ruim? Porque tá gerando consequência ruim. Como é que você pode saber que a maneira que você está ensinando tá boa ou tá ruim, ou tá certa ou tá errada? É pelo resultado. A consequência, se aquela pessoinha tá revoltada, o que mais? João, comportamentos agressivos com os pais. Tá desobedecendo, tá mentindo. Muito gritante, muito irritada, muito aborrecida, muito brava, inquieta. Desrespeitando. Então, aquilo ali, ela tá sendo gerado por quê? Ela aprendeu agressiva, às vezes, com outras pessoas, agressiva na escola, agressiva em casa, xingando. E às vezes essas crianças também veem os pais se agredindo, os pais, né, tendo tipo de comportamento agressivo entre eles mesmos. E aí isso aí vai marcar a criança. E aí hoje ela é adulta. Ela sendo adulta hoje, ela está reproduzindo aquilo que ela viu a vida inteira, porque ficou gravado aqui dentro. Então, a importância de instruir a criança no caminho correto é você ser esse modelo, principalmente um modelo de valor, de princípio, e você transmitir essa mesma coisa. Você ter um relacionamento saudável e você transmitir também esse relacionamento saudável, né? Isso é em tudo, né? Você saber administrar dinheiro, você ensinar o seu filho a saber administrar, você saber trabalhar e você ensinar o trabalho ao filho. O que é trabalho? O que é um trabalho digno, honesto? Então, essa instrução abarca tudo isso. O caminho de Deus, da conexão com Deus, como é que a gente busca, o caminho do amor, né? Não ensinar como daquela maneira como a gente falou, né? Vai pra igreja, senão vai pro inferno, e tem demônio, e tem não sei o que e tal, e grita, e espanca, e bate, e deixa preso no quarto. Às vezes tem pessoas que fazem danos
quase que irreversíveis nas crianças, que hoje ela é um adulto. O adulto hoje está passando mal pelo que ele viveu lá nessa fase, né? Essa forma que foi ensinado a ele. E muitas das vezes eles não querem mais saber de igreja, às vezes se tornam até ateus. Por quê? Porque eu vou servir esse Deus aí, que meus pais estão servindo, e são desse jeito, entendeu? Então, muita atenção a isso. Porque às vezes você está criticando, batendo no seu filho, dizendo, ele não quer ir fazer isso, não quer ir para a igreja, ele não quer saber de Deus, não quer não sei o quê, porque a maneira como ele aprendeu isso foi totalmente distorcido, né? Então, criou uma imagem negativa de Deus, não criou uma imagem positiva. Não criou a imagem de quem Deus é. Exatamente. Criou uma imagem de quem Deus é na cabeça daquela pessoa que criou. O filho. Exatamente. Então, na cabeça da pessoa, a imagem de Deus é aquela. Então, e ela passou essa imagem para o filho. Falei, não, isso eu não quero para mim, não. Parece, João Henrique, aquele que é como se Deus criasse formas humanas, tipo um velhinho com um cajado, que se você fizer tal coisa, tome na cabeça, você vai ser punido, vai ser castigado, vai ser eliminado, vai para o inferno. Então, toda essa forma de falar fez com que aquela pessoa que está recebendo aquilo, com pancada, com grito, com ameaça, ela vai ter uma conexão com Deus hoje, ela vai querer ficar longe. Por quê? Porque ela aprendeu que Deus é isso aí. Certo? Então, tem que os pais, principalmente os pais, né? Nessa criação aqui que a gente está falando, nessa base, ela é fundamental para você criar bons valores, bons princípios, até essa imagem de Deus positiva, da pessoa ter amor a buscar, a se conectar com Deus, é inicialmente responsabilidade dos pais. Enquanto essa criança for criança, adolescente, está sendo responsabilidade dos pais. A partir do momento que ela vira adulta, aí sim é responsabilidade dela, como adulta, a buscar o quê? Uma limpeza, uma orientação e dizer assim, poxa vida, eu sei que eu estou errada, eu não posso estar desse jeito. E até os pais hoje já estão mais cientes de todo esse conhecimento, já podem também buscar se desenvolver. Exatamente. E aquela história que nem tem uma certa música que fala da Gabriela, que eu nasci assim, vou morrer assim, isso ali só funciona para aquela música, porque na verdade o ser humano ele pode sim mudar. Basta que queira, que busque o conhecimento e que se esforce. É necessário um esforço? Sim, mas até para gente, para tudo na vida, a gente tem que se esforçar. Ninguém nasceu falando, ninguém nasceu andando, ninguém nasceu fazendo cálculo de matemática ou conhecendo as regras do português. Todos esses conhecimentos foram adquiridos pelo esforço, pela tentativa e erro, e até que foi aprendido. Da mesma maneira, você pode sim mudar o comportamento. Você tem um comportamento agressivo, você é uma pessoa difícil de lidar, você é muito explosivo. Então, tudo isso pode ser mudado desde que você queira, porque o mais natural e o mais fácil é ser assim. Acontecer alguma coisa que está fora da expectativa e que frustra, você explodir, dependendo do que seja explodir, reagir de uma maneira abrupta. Isso é o natural do instinto da natureza humana. Você tem um cachorrinho comendo, você vai botar a mão na comida dele, ele vai avançar em você. Então, o instinto do homem primitivo e animal que nós temos, somos seres animais também, é esse. Só que na medida em que adquire-se a consciência que nos permite entender de valores, do que é certo, do que é errado, do que deve, do que não deve, daí a importância do esforço e do empenho em absorver esses valores e viver segundo esses valores. Exato. E passar isso aí para os filhos também. Olha só, você falando, João, me faz muito assim, você casa, né? A Bíblia, às vezes a pessoa lê e ela lê pontos como se fossem separados, mas na verdade elas são conectados, né? Essa passagem, na medida com que vós medirdes, vos medirão a vós,
Ela está escrita lá em Marcos, né, no Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 24. Só que essa passagem aí também dá aqui. Por quê? Porque na medida que, digamos, eu meço, né, os meus filhos, o meu relacionamento de maneira dura, rígida, severa, de modo bruto, agressivo, isso aí, à medida com que eu meço isso, eles vão fazer o quê? O retorno. Eles vão me dar o retorno disso. Eu não estou dizendo que isso é certo. Eu estou dizendo que, naturalmente, o que você vai dar, você também vai receber. Rick, mas tem muita gente que fala assim, mas está escrito na Bíblia que é para castigar com vara, que quem ama seu filho tem que castigar. Para poder, eles falam isso para respaldar o comportamento agressivo, impositivo, autoritário deles, né? Muitos pais falam isso. Então, vamos entender um pouco sobre o que é isso, né? Onde está escrito isso e o que é isso exatamente? Isso aí está escrito lá em Provérbios, no capítulo 19, 18, que fala: castiga teu filho enquanto há esperança, mas para o matar não alçarás a tua alma. Então, quer dizer, isso aí ele está querendo dizer que é para castigar no sentido. Tem um sentido essa palavra castigo, tem um sentido, nós vamos saber o sentido dessa palavra. No Provérbios 23, 14 fala: tu o fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Agora vamos lá. Vamos buscar a origem dessa palavra. O castigo é uma palavra que vem do latim que significa castigare, ou seja, tornar puro. Purificar, né? Purificando o mancebo seus caminhos, como está escrito na passagem. Então, isso está no sentido de você tirar do filho aquele mau hábito, aquele mau costume e aquela ação inadequada. Mas como que se faz isso? Não só batendo. Existem muitos meios de você mudar um comportamento de um filho. A primeira coisa, investigar a causa, a origem daquele comportamento. E às vezes tem comportamento que ele está fundamentado no ambiente. O filho, ele é muito espelho. Então, como é que está este ambiente? Ele está refletindo o ambiente. E uma conversa, um diálogo, às vezes o castigo no sentido de privar de alguma coisa que ele goste, é uma maneira de castigar também. De você fazê-lo entender, primeira coisa é conscientizar. Conscientizar o certo e o errado. E depois disso aí, é você responsabilizar pelas atitudes corretas, e aí volta aquilo que a gente estava falando agora há pouco. Saber reconhecer, saber valorizar, saber recompensar. Então, você saber reconhecer, você saber valorizar. Isso são comportamentos que você reforça nele aquele comportamento que ele teve, que você valorizou. E também você saber responsabilizar no sentido de um erro, você também responsabilizá-lo, conversando, privando de alguma coisa que se goste, que é uma maneira também dele entender e sentir a emoção de que aquilo não é bom. E também um detalhe aí, né? Porque assim, antes de haver um erro, antes de haver um comportamento equivocado, errado, tem que ser ensinado, orientado antes. Por quem? Pelos pais. Os pais têm que ensinar, orientar os filhos em todos os sentidos, para a vida, para questões em casa, comportamentos ruins, comportamentos bons, né? Então, ele vai ensinar. E quando ensinar, ensinar mostrando a consequência do seu feito, do seu ato. Cada ato que você fizer, se for um ato bom, você vai ter um resultado positivo. Se for um ato ruim, você vai ter um resultado ruim, certo? Sim. Então, por si só, essa lei, né? Essa lei já rege, digamos, esse castigo, sim, né? Porque você já vai ter um ato de, digamos assim, de castigo, porque a consequência que virá vai ser ruim, certo? Muito bem. Então, às vezes, a pessoa não orienta, não fala, ou orienta com gritos, batendo, com agressões e tal. Quando isso acontece, vai ter resultado no comportamento do filho negativo. À medida com que medirdes, vos medirão a vós. Então, aquilo que você
vai ter o retorno também para você, certo? Eu não estou dizendo que é certo o filho fazer isso com os pais, entenda. A questão é, a forma como você está ensinando, você já está ensinando de forma errada. Ele está aprendendo de forma errada. Ele vai devolver de forma errada. Tudo bem. Entendeu? Aí agora vamos entender o que é essa vara, João. A vara, ela vem do hebraico, da palavra hebraica chevet. Não é aquele chevette da Chevrolet, não. É outro chevette. Que quer dizer disciplina, gente. Disciplina simbolizando a autoridade e a correção necessárias para educar e guiar. Então, isto está relacionado àquele outro que nós estávamos falando. Então, quando fala de vara, ele está falando de disciplina, de disciplinar. Que, mais uma vez, as formas de disciplinar não é só batendo. Formas de disciplinar é através, primeiramente, do que a Priscila falou agora, né, Priscila? Uhum. De conversar, de explicar, de orientar, ensinar, de mostrar este caminho é certo, este caminho é errado. E a partir do momento que ele passa a ter essa consciência do caminho que ele deve trilhar ou não, é aí onde você vai poder responsabilizá-los pelas ações que ele estiver tendo. E sempre disciplinar, mas a procura da disciplina é um diálogo, mais uma vez, privando de coisas que colocando limites, colocando né? limites. Você também não pode ter um comportamento totalmente aleatório. Os filhos não podem ter um comportamento Sem livre, leve e solto. O que é certo, o que é errado. Exato, tem que ter um limite, tem que ter uma orientação. Tem casos de famílias que os pais nunca responsabilizaram os filhos pelos erros, talvez não tenham instruído, e nunca também corrigiram, não fizeram não cumpriram este mandamento, como está escrito aqui, quando ele fala que castiga o teu filho enquanto há esperança, tá? Fustigarás com a vara. Ele não tiveram esse comportamento de ensina o menino o caminho que ele deve andar. Eles simplesmente o deixavam o menino livre, o menino aprontava e eles iam lá e encobriam aquele erro dele, e isso aí foi se estendendo, o menino começou a fazer coisas, aprontar comportamentos totalmente inadequados fora de casa também, na escola, em outros ambientes, e eles sempre encobrindo, e aí eles acabaram construindo e criando uma pessoa, um menino que ficou homem, e quando ficou homem, se tornou uma pessoa totalmente difícil, assim, despreparada para a vida. E sofreu muitas consequências pela falta dos limites que os pais não lhe deram. Quer dizer, ele causou muitos problemas para os pais, muitos problemas para ele, problemas para outras pessoas, e acabou que estragou a própria vida. Porque os pais não ensinaram, não instruíram e não impuseram os limites. Exatamente isso aí, João. Naquela passagem também que está em Provérbios 13, que fala: quem se nega a disciplinar seu filho não o ama, porque quem o ama não hesita em corrigi-lo. Então é exatamente isso aí que você está falando, que esse pai que é severo demais, autoritário, vai produzir também uma consequência ruim, e esse pai que vai para o outro extremo, no sentido de liberar tudo, não ter limites, também vai ter prejuízo, vai ter um comportamento ruim também. Então a gente sempre procura o equilíbrio, você saber trabalhar com orientação. E essa vara é bem interessante, que me fez lembrar que a mesma vara que está escrito, né? Fustigarás ou castiga teu filho com vara, né? Essa palavra vara, ela também é encontrada num outro salmo que é muito conhecido, como o Salmo 23, né? Que é aquela passagem que fala assim: a tua vara e o teu cajado me consolam. Imagine se o salmista está falando: a tua vara e o teu cajado me consola, essa mesma vara que está escrita aí, tem vara também escrito lá. Então, será que é a punição, será que é o castigo que vai me consolar? Não. Se a tua vara e o teu cajado me consola, quer dizer o quê? Né? O teu ensinamento, né? A tua orientação me consola, exatamente, a tua doutrina me consola, os teus ensinamentos me consolam.
do que Exatamente. essa vara. Porque o que é que eu quero dizer? Que a mesma vara que está escrita lá em Provérbios é a mesma vara, palavra vara, que está escrita Uhum. lá em 23 Salmos. E se o pai ensina o filho um caminho adequado, ele está ajudando muito o filho para a sua vida futura, sua vida presente, sua vida futura, e isso vai retribuir, vai refletir também na paz do pai, na paz da família e na paz de muita gente. Principalmente, quem mais ganha é o próprio filho. Exato. Então é por isso que está escrito aqui nessa passagem. Quem o ama não hesita em corrigi-lo. Então, e às vezes acontece também de pais, por algum motivo, se acham em dívida com os filhos por algum motivo, às vezes, não sei, por um motivo diverso. E ali ele acha que, como ele está em dívida com o filho, porque deveria fazer algo que não faz, deveria doar mais alguma coisa que não doa, deveria investir mais de uma forma que não investe, se dispor mais e não se dispõe, ter mais tempo e não tem. Então acaba tempo para o filho e não tem, instruir, não instrui. Então ele acaba entrando nele um sentimento de dívida e para compensar essa dívida que ele no coração dele ele tem com o filho, ele acaba liberando demais o filho, Deixando livre deixando demais, sem livre demais o limitação, filho. né? E aí é aí ocorre são dois erros. O primeiro, por não orientar, por não ter tempo, por não ter dedicação, já não é adequado. Precisa ter nem que seja um mínimo, mas precisa ter. E aí o outro é deixar livre demais e não corrigir e não doar, não, porque eu não tenho tempo, o único tempo que eu tenho agora, então eu vou só tratar de coisas boas para compensar o que eu não fiz. Então isso também é algo que precisa ser ponderado. Muito bem. Então, estamos entendido o que significa a palavra castigo e o que significa a vara, né? Então, trazendo um resumo, é orientar, ensinar, disciplinar com retidão, né? Com amor, ira. sem ira, com disciplina, com limites, estabelecimento de responsabilidades. É isso que é ensinar.